Boa noite. Todos que se reúnem aqui via internet, né, nessa gravação. Estamos iniciando a gravação do nosso grupo de conexão bíblica do dia 7 de março, né, com o nosso tema, Frutos do Espírito. Vamos começar, uma conversa que nós fazemos ao redor de quê? Da palavra do Deus vivo, né? E para isso nós temos que nos colocar diante dele numa condição de oração. É a melhor maneira, porque quem somos nós para falar a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. E precisamos de socorro, precisamos da presença de Deus, precisamos da unção do Espírito, todas essas coisas. Então vamos iniciar a reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos ao Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha sobre nós com o seu Espírito. Ó Deus, sabemos que só podemos recorrer a vós pela força, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos deu a justificação mediante a fé. Todos que nos ouvem creem em Jesus Cristo. Estamos unidos numa mesma fé. E é nessa fé que somos justificados para poder clamar e receber o vosso Espírito como presença viva em nossa reunião. Pedimos ao Deus Todo-Poderoso que conduza as palavras, que abra os nossos corações, tanto para ouvir como para falar aquilo que é a vontade de Deus. E que tudo isso transcorra em paz, porque o Espírito de Deus é um Espírito de paz, é um Espírito de mansidão, e Ele está conosco. Senhor, que essas palavras possam nos edificar, e ao mesmo tempo, Senhor, a Tua presença traga vida a todos que nos ouvem. Isso pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e no nome dEle, porque Ele deu o mandamento, evangelizai, ide e evangelizai. E é isso que estamos fazendo juntos, ao redor dessa palavra viva que é a Bíblia, a palavra de Deus. A todos unidos aqui, nos prostramos diante de Deus e glorificamos o seu santo nome. Amém. Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Os frutos do Espírito, nós vamos insistir muito com vocês, né? É um tema importante para todo cristão renascido, né? Aquele que renasceu aqui é cristão, e ele é simplesmente, quando ele renasce, quando ele se converte, ele começa um caminho de crescimento. Jesus deu o exemplo da árvore, né? A árvore da videira, ele é a videira, é dele que vem o asseio através das raízes e do corpo da árvore, que é Cristo, e nós somos os ramos. E como é que nós estamos unidos a Ele? Mediante a fé. É a fé que nos faz enxertados nessa árvore, e cada um daqueles que ouvem aqui está enxertado nessa árvore e tem um propósito. E o nosso propósito é que esse ramo dê fruto. O ramo que está ouvindo, o ramo que está falando, todos nós precisamos dar fruto. E quando estamos procurando partilhar as coisas de Deus, maior o nosso cuidado, porque é pelos frutos que conhecemos. Qualquer que possa proclamar a palavra de Deus deve estar buscando deve ter esse propósito firme no seu coração de produzir os frutos. Os frutos, falando para relembrar, né, são aqueles citados em Gálatas 5, alegria, paz, fidelidade, paciência, brandura, temperança, afabilidade, bondade e caridade. A Bíblia traz muitos exemplos de atitudes que revelam esses frutos. É um modo de ser, é uma natureza, que é a natureza do amor. Então, todos esses frutos, eles somam-se para produzir o fruto do amor-caridade, que é o maior fruto que contém todos, e esse é o nosso mandamento, é aquele que Jesus nos deu. Ele disse: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E o modo de Jesus é esse aí.
É por isso que os frutos vêm dele. Ele é a árvore, ele é a seiva, com ele o Espírito, e nós podemos produzir esses frutos porque estaremos permanecendo nele. Então, esse permanecer, esse modo, essas condições para produzir esses frutos, que é o propósito de todo cristão, ele começa lá aderindo na videira pela fé, mas deve produzir frutos. A palavra é bem clara, que se o ramo não der fruto, será cortado, deve ser lançado fora. Então, é algo que está no nosso alcance e que nós interagimos com o Espírito, com a palavra, para alcançar essa transformação. Vamos insistindo, falando isso com bastante frequência, porque assim, se tem alguma virtude na nossa reunião, é ajudar a todos juntos irmos nessa direção, de produzir aquilo que nos faz cumprir a vontade de Deus, que é que nós amemos como Jesus amou. Então, nós temos visto o seguinte, na semana passada nós começamos aí com a oração de Efésios, que é uma oração pedindo sabedoria e iluminação espiritual para nos levar ao conhecimento de Deus. Por que isso era importante? É importante porque esse é um dos recursos necessários para produzir os frutos. Então, voltando aqui, nosso tema são os frutos do Espírito, mas agora nós vamos desenvolver alguns recursos, né, que podem nos ajudar nesse processo. É um processo, né? É um processo que nós vamos ver para frente aí. Ele é semelhante ao crescimento de um ser humano qualquer. Começa a criancinha, vai passando pela adolescência, depois vem a idade mais, o jovem mais ativo, e depois então vem a maturidade. É um crescimento. E esse crescimento tem todo um tratamento, né, na palavra de Deus, que são os recursos necessários. A oração que Paulo fez aos Efésios pedia essa sabedoria que revelasse o conhecimento de Deus e revelasse também o poder da fé, a força que está contida nela, que é capaz de nos levar a um processo de ressurreição. Ele começa já. Nós vamos morrendo por uma natureza velha e ressuscitando para uma natureza nova. Essa força de ressurreição já se cumpriu em Cristo e deve se cumprir dentro de você e dentro de mim. Então, como caminhar nesse processo? Com todos esses recursos, é como a gente vai desenvolver aqui. E vai desenvolver não dando uma instrução, mas mostrando uma direção, estimulando aspectos que são importantes e que você individualmente deve trilhar, né? Então, por isso que está escrito ali, estímulo ao conhecimento, ao conhecimento de Cristo, que revela o Pai. Lembrem-se sempre, a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus Cristo. Quando olhamos para ela, estamos vendo Cristo ali. E devemos comparar conosco. Essa comparação é importante, que senão nós não vamos buscar o fruto. E como eu disse, é uma interação. Você vai ter que pedir, vai ter que orar, nós vamos ter que pedir, nós vamos ter que orar. Então, não é um processo automático. O Espírito Santo produz os frutos do Espírito. Não é assim. O Espírito Santo tem o poder. A palavra é vida, né? O Espírito mais a palavra produz vida. Mas nós vamos interagir com isso. Senão, não acontece nada, né? Porque o Espírito Santo não faz algo que não seja permitido, que não seja uma busca individual de cada um, né? Nós vimos que esse assunto nosso, que são os frutos do Espírito, é a vontade de Deus para nós, né? E a vontade de Deus não é uma coisa qualquer. Ela é algo extraordinariamente bom, agradável e perfeito. E por isso a figura do fruto. O fruto é aquilo que a gente toma aí de uma árvore
e tem todo aquele sabor, todo aquele frescor, todo aquele perfume, e além disso é um alimento, e contém semente, semente que leva a proliferar aquilo que produziu o fruto, ou seja, permitir que outros produzam o mesmo fruto, né? O plano de Deus, ficou claro para nós, é Cristo em nós. Esse é o plano que Deus tem para você e para mim. Cristo em nós é a natureza de Cristo se manifestando em nós. E essa natureza está aí, são os frutos do Espírito. Isso aqui não é uma propaganda, não é para nós estimularmos que esse tema é importante, é porque ele é importante. O que nós precisamos é estar integrado a esse assunto. E vivermos esse assunto, não basta falar dele e simplesmente dar regras ou condições, mas é preciso estimular essa vida de transformação. Transformação por quê? Porque estamos agora aderidos a uma nova fonte de vida que é Jesus Cristo. Quando estávamos no mundo, vivíamos a vida desse mundo, temporal, que passa. Mas nele não, temos um processo de vida eterna, por isso morte e ressurreição, e aí então é preciso estar atento a todos os detalhes e procurar mesmo buscar tudo o que Deus proporcionou para nós, para atender este apelo, que é do próprio Deus, de Cristo ser gerado em nós, né? E aí nós desenvolvemos também, na última reunião, a questão do seguinte, isso que eu estava falando há pouco, até antecipei, né? A palavra é o próprio Jesus, ele é o Verbo, né? João é quem levantou essa revelação, lá no primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, ele começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. O Verbo se fez carne, né? É Jesus incorporando um corpo humano, e aí então o conceito que a gente quer deixar claro é que o Verbo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus hoje palpável para nós é a Escritura Sagrada, né? Então, quando nós olhamos para ela, estamos vendo ali, desenvolvendo, buscando ali nos livros, nos diversos temas, livros históricos, livros de ensino, de sabedoria, livros de oração, livros de revelação, são os proféticos, o próprio evangélico, as profecias que se desenvolvem ao longo da história da humanidade e que vão se cumprindo. Tudo isso vai nos revelando o quê? Aquele que criou todas as coisas, o Verbo, junto com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo é o próprio Cristo, né? E a palavra mais o Espírito dentro de nós é a própria Bíblia. Ela vai se manifestar, ela vai ser introduzida em nós na medida que lemos a Bíblia. Isso aqui só é uma exortação para que você comece a dar valor para essa Bíblia. Tem um exemplo de Tiago, que ele fala de olhar-se no espelho. A palavra de Deus é como aquele que olha no espelho e saindo dali se esquece. Esse olhar no espelho, na verdade, olhando a palavra de Deus, você está vendo como que por um espelho a imagem de Cristo. Mas a sua imagem deve ir se conformando à dele. E isso é produzir frutos, e tornando como ele é, e se tornando como ele é. Então é assim que a gente tem que encarar cada vez que nos confrontamos com a palavra de Deus. Ela é importante nesse processo. É o recurso mais fundamental que tem, né? Nós estamos falando de recurso. Mas aí nós vimos que um dos recursos bem enfatizado na palavra é a sabedoria, né? Naquela oração de Efésios, lá fala assim: rogo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dê um espírito de sabedoria, que nos leve ao conhecimento de Deus. Então, esse espírito de sabedoria que nós vamos tratar. Esse recurso é importante, né? Nós vimos
naquele estudo, que a sabedoria são atitudes que vão começar a ser incorporadas, implantadas no nosso modo de ser. E passamos a ver que são coisas simples, porém fundamentais, base do desenvolvimento de uma personalidade nova. A gente às vezes passa por isso rapidamente, por isso que a gente está insistindo, mas não pode passar rapidamente. Você tem que estar olhando e se comparando com isso, pensando nos detalhes e se vendo quanto você já age daquela forma e quanto você ainda não age, porque enquanto você não tiver essa consciência e não buscar os meios disponibilizados na obra de Cristo, obra em que Ele nos capacita, né, por meio do Espírito Santo, enquanto a gente não souber isso, Ele não vai realizar em nós. A gente precisa se julgar. É isso por isso que Tiago falou, que você tem que olhar e guardar o que está lá, para que você vai se conformando àquela imagem que está ali, que é a imagem de Cristo e que deve ser a sua imagem. Então, sabedoria vai dizer que, olha, quem é sábio gosta de disciplina, aprende com a repreensão, sabe atender a repreensão, tira proveito dela, ouve com atenção. Isso só foram algumas coisas. Eu não estou pretendendo aqui dar a regra, a gente já falou isso. Isso é coisa que você vai ver que o sábio, ele gosta de visitar os sábios. Sabe o que é isso? Nós temos livros de sabedoria nas Escrituras. Temos o Eclesiástico, temos Eclesiastes, temos os livros de Provérbios. Né? Provérbios tem muito sobre sabedoria. E outros mais, que vão nos trazendo ensinamentos. E quando a gente permanece, né? Nós vamos ver que tem palavras que falam claramente, precisa permanecer ao redor dessas palavras de sabedoria, guardá-las no íntimo do nosso coração, então aquilo vai nos tornando capazes de exercer essa sabedoria e ela vai nos conduzir a um caminho que nós vamos ver na sequência. A primeira coisa, nós estávamos querendo entender o que é sabedoria, ela é um caminho de vida, são afirmações que a gente fez, né? Sabedoria é um caminho de vida. Aqui já é um momento da gente entrar com mais atenção. A gente falou muito rapidamente da última vez, né? Então vamos ver aí. Sabedoria está em toda a criação, né? Ou seja, eu posso extrair sabedoria das coisas criadas. Mas aí é preciso tomar muito cuidado. É diferente você olhar a criação como algo que tenha valor em si mesmo, mas é algo que o seu valor é revelar o Criador. É igual você ver uma obra de um artista e você vai ver características do artista na sua obra. E o que valoriza a obra são as características dele na obra dele, né? A sabedoria está na criação porque ela revela Deus. E não porque a criação é importante mais do que o próprio Deus. E se você ler o livro de sabedoria, isso nós estávamos comentando essa semana, né? Ele vai desenvolvendo muitas máximas de sabedoria, vai desenvolvendo uma descrição extraordinária do Espírito Santo, extraordinária, que é o portador da sabedoria. Mas lá na frente ele começa a falar de idolatria. Idolatria é quando você sai fora da sabedoria, começa a dar valor para algo que não é aquilo que a sabedoria nos leva, que é o próprio Deus, e dar valor para um objeto, para um conceito que não é o do próprio Deus, e aí vai colocando no lugar de Deus, né? Então, a criação revela, Deus revela, mas a criação é importante sozinha? Não, sozinha ela não é útil para nós. Ela deve nos indicar um caminho que conduza a Deus, né? É assim que a Escritura usa tantas vezes para falar, comparar o sol com Cristo, comparar como nós estávamos vendo, os frutos com o amor, comparar, tem muitas comparações nas Escrituras.
E essas comparações trazem ensinamentos, mas quando são vistas numa base de fé. Lembra que já foi falado, a gente está enfatizando, a ciência estuda a criação, a ciência descobre maravilhas da criação e poderia estar extremamente desenvolvida no conhecimento de Deus se ela fizesse isso numa base de fé e fosse pegando cada descoberta e comparando o que aquilo ensina sobre Deus. Ao fazer isso, aí sim vai se aproximando de Deus, né? Mas é um primeiro nível de revelação de Deus, que é a sabedoria na criação, né? Outro aspecto da sabedoria, tá? Esse de Provérbios 8, 22 a 31, nós já lemos, né? Aquilo que mostra que a sabedoria estava presente lá durante todo o desenvolver daquela palavra, né? Faça-se a luz, faça-se cada uma das palavras que Deus lançou. Depois, então, foi liberado o poder, e esse poder é o Verbo mais o Espírito, e tudo foi sendo criado por eles. Então, esse provérbio 8, 22 a 31, dá uma figura bonita disso, né? No finalzinho desse provérbio, ele vai citar essa frase aí: quem me acha, encontra a vida. Então, nós estamos vendo que a sabedoria é um caminho de vida, né? Vamos ler aí Provérbios 8, 35 a 36. Provérbios 8, 35 a 36. E 36, né? É essa frase que eu li antes, ela vai falar. Está falando aí no 35, pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Então, vocês estão vendo que buscar a sabedoria é uma coisa importante. Nós já vamos ver na sequência aí, né? Mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Então, no 34 é isso: feliz o homem que me ouve, que vela todos os dias a minha porta, e que guarda os umbrais da minha casa. Aí é uma personificação da sabedoria, que está descrita aí no livro de Provérbios, e como se ela estivesse falando e instruindo a nós. Feliz o homem, feliz de você, de mim, que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais da minha casa. Porque ela é um caminho de vida, está aí na terra, né? Bom, a sabedoria, então, está na criação. Vamos ver um outro nível. Ela está também no homem. O homem é o ápice da criação, né, de Deus. Ele está no homem, lá em Romanos 2, 12 a 22, é aquela passagem que Paulo deixa claro que o homem natural pode ter atitudes de sabedoria, pode ter atitudes que agradam a Deus. Isso ele vai ficar claro por quê? Porque quando Deus estabeleceu a lei, ele estabeleceu assim formalmente, né, por isso a palavra escrita na pedra, atitudes que agradavam a Deus. Mas essas atitudes, na verdade, já estão dentro do homem natural, né? Então, lá no versículo 12, diz assim: todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei, perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. E aí vem a frase que é assunto desse ponto que nós estamos levantando, né? O homem natural também tem a sabedoria, né? Pode ter a sabedoria. Os pagãos, e aí seria o homem natural, né? Aquele que ainda não nasceu de novo, que não tem a lei e que nem conhece a lei, não nasceu de novo e não conhece a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente.
Isso é tudo razão, é tudo palavra que a gente deve refletir sobre ela, para entender o modo como Deus nos vê e como Ele vai nos julgar com justiça. E ele fala aí na sequência: isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então, até aqui já deu para a gente ver o que nós estamos dizendo. O homem, mesmo sem a lei, mesmo sem o novo nascimento, pode ter dentro dele, tem condições de ter sabedoria e atitudes que agradam a Deus, né? Vamos continuar aí. Continuando a sabedoria, então, é também, essa é outra frase, outra afirmação. Aquela primeira que nós estávamos tratando era a sabedoria como caminho da vida. A segunda agora é a sabedoria, instrução do Espírito Santo, e aí tem uma observação: deve ser acolhida. Isso que nós vamos ver com atenção. Vamos prestar atenção, porque isso é tudo recurso que vai nos ajudar. São direções que a gente vai dando, não é a gente, né? Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da Palavra de Deus, direções para a gente desenvolver, porque vamos precisar disso, né? Para chegar na natureza de Cristo. Não é um caminho com um propósito pequeno, é uma ambição enorme. Queremos ter a imagem de Cristo em nós, né? Então, a sabedoria e a instrução do Espírito deve ser acolhida. Precisa pedir, né? Então, vamos lá, precisa pedir. Esse é o primeiro aspecto que vai nos ajudar a receber essa instrução, né? E o exemplo está dado lá, no livro de sabedoria, no versículo de 6, de 11 a 19. Vamos dar uma lida lá, né? Livro de sabedoria, versículo 6, de 11, capítulo 6, versículo de 11 a 9. Capítulo 6, versículos de 11 a 9. Vamos lá, capítulo 6. Chegando, de 11 a 9, vamos lá. A sabedoria vai falar para nós, o tempo todo ela está falando conosco. Vamos prestando atenção mais do que eu falando, você vai prestando atenção no que ela fala. Bom, esse é o nosso propósito. Anelai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente e sereis instruídos. Então precisa de instrução. Resplandecente é a sabedoria, sua beleza é inalterável, e os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram, guarda as instruções aí, Primeiro lá, reclamai-a, anelai por ela, né? Ela vai te dar instruções, né? Os que a procuram, precisa procurar, encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Então precisa desejar a sabedoria. Nós estamos falando isso tudo e é preciso que a gente vai dando atenção para essas coisas, né? Quem para possuí-la levanta-se de madrugada, é uma coisa interessante, você levantar um pouco mais cedo, para ir buscar a palavra de Deus e pedindo a sabedoria precisa. Quem para possuí-la levanta-se de madrugada não terá trabalho, porque a encontrará sentada à porta. Fazê-la objeto dos seus pensamentos é a prudência perfeita. E quem por ela vigia, e olha aí a palavra vigia, é isso que nós estamos dizendo. Quando você vai conhecendo a natureza de Cristo, você precisa se comparar, vigiar-se, como eu sou. Porque, esse é o que Deus quer de você. Quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Vai se conformando, vai tendo aquilo naturalmente. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela, ela desaparece nos caminhos cheia de benevolência e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos. Porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é garantia de imortalidade. Ora, a imortalidade é habitar junto de Deus, assim a sabedoria conduz ao reino.
Bom, então aí, sabedoria conduz ao reino, a sabedoria é uma vida do tipo eterna, do tipo de Deus, então ela é caminho mesmo de vida, né? Mas precisa pedir, precisa buscar. Essa é a nossa parte, tá? É a interação que eu falo. Bom, 2b aí. Ah, não, tem mais. Sabedoria 9, de 13 a 18. Vai falando. Sabedoria 9, de 13 a 18. Então, nós estamos lendo e compartilhando isso e, ao mesmo tempo, refletindo sobre isso, né? Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações de Deus? Olha que palavra interessante para nós agora. Você deveria estar pensando assim, né? Mas espera aí, como que eu vou conseguir isso? Né? Quem é capaz disso? Quem é capaz de conseguir, lendo uma palavra, distinguir ali o que tem que ser acrescentado nele mesmo, o que tem que ser removido nele mesmo, com atenção devida? Como eu posso conseguir isso? Né? Quem pode conhecer os desígnios de penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais. Isso é verdade, isso a gente tem provas em nós mesmos. Né? E incertas as nossas concepções. Por quê? Por que é assim? Porque o corpo corruptível, esse corpo que nós temos aqui nessa nossa existência, né, é um corpo mortal, torna pesada a alma. A alma é a nossa natureza, nossos valores, nossos modo nosso raciocínio, né? Aquilo que nós temos de conhecimento, isso é características da nossa alma. E torna, o corpo corruptível influi na alma e torna pesada a alma. E a morada terrestre, que é o corpo, oprime o espírito, que é o outro nível, onde existem os propósitos de cada um, a essência de cada um, oprime o espírito carregado de cuidados, né? Então surgem os receios, os medos ali. Mal podemos compreender o que está na terra. E esse é um esforço do homem desde a antiguidade. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece as vossas intenções, se vós não lhes dais a sabedoria? Então fica aqui provado para nós que precisamos da sabedoria. Sem ela, nós não vamos chegar na verdade, nós não vamos chegar em Cristo, que é a verdade, não vamos conhecer Cristo. Como poderemos ser igual a Ele nessa interação que depende também de nós? Se do mais alto dos céus não me enviais o vosso Espírito Santo. Então, quem conhece vossas intenções, se vós não lhes dais a sabedoria, e junto com ela do mais alto do céu envia o poder do vosso Espírito Santo. Aí se tornam direitas as veredas dos que estão na terra, os homens aprendem as coisas que vos agradam, e pela sabedoria são salvos por o salvo. Então esse é o processo. Né? Por isso era um recurso importantíssimo dentro do nosso propósito, que é um propósito de alcançar algo extraordinário, a natureza de Deus. Né? E Tiago vai exortar a buscar a fé. Acho que nem precisa ler. Tiago 1, ele vai falar lá, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Porém, peça com fé, porque precisa ter a confiança de que Deus dá. Porque existe a pessoa que pede e sai dali, a mesma coisa que aquele que lê e vai embora, certo? Sai dali e fala, bom, agora Deus vai se virar, Ele vai me dar a fé. Ele vai me dar a sabedoria, né? Mas se a tua fé é verdadeira, se você crê que Deus vai dar, você vai buscar. Então a fé vai levar a uma atitude. E essa atitude que nós estamos pregando. Você tem que ir lá e buscar a sabedoria. Tem que ir lá e ler, tem que ir lá se expor a ela, se expor àquelas palavras, meditar sobre elas. É a maneira de ir incorporando aquilo e a sabedoria ir permeando a tua alma, tornando a sua alma a alma de um sábio, né? É isso que nós todos estamos buscando. Requer atenção, né? É uma coisa importante. Então, nós estamos falando isso desde o começo, e aqui o Provérbios 4, 18 a 23 vai mostrar. Ele vai dizer, na verdade, para a gente agilizar um pouquinho, não perder tanto tempo aí, né? Ele vai dizer, inclina teus ouvidos aos meus discursos
e aí outra vez é a sabedoria falando, que eles não se afastem dos seus olhos e conserva-os no íntimo do seu coração. E depois ele continua, porque são vida para todo o seu corpo. Acho que era bom ler o final, porque tem a palavra lá e eu não estou lembrando completamente. Então, estamos aí. Provérbios 4, 18 a 23. É rapidinho, dá para a gente ler. Então ele começa com uma frase bem interessante. Olha lá, eu falei, o justo ele tem um crescimento, né? A beleza do justo é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno, até chegar um objetivo. Esse dia pleno, essa luz plena, quem é Cristo. Toda a Escritura é Cristo. O verbo está aí, em cada frase, em cada palavra. Não está aí à toa. Homens inspirados pelo Espírito registraram essas palavras. A estrada dos iníquos é tenebrosa. Não percebem aquilo em que hão de tropeçar. E aí continua. Meu filho, a sabedoria falando, ouve as minhas palavras. Inclina teus ouvidos aos meus discursos. Que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do seu coração. Então são as regras aí, ó. Inclina, ouve as palavras, coloca seu ouvido à disposição dos discursos da sabedoria, que eles não se afastem, estejam com frequência diante dos teus olhos e vão se conservando no íntimo do seu coração. Por quê? Pois são vida para aqueles que encontram e saúde para todo o seu corpo. Depois vai falar coisas mais interessantes, mas a gente vai adiante. Isso fica para vocês irem vendo e buscando. Então, Provérbios 4, ele requer atenção. Precisa guardar, precisa colocá-lo ali com frequência, para ir tomando posse daquilo, porque pela fé você sabe que Deus está te dando a sabedoria, né? Requer paciência e perseverança. Esse é um dos textos que mais dá ideia de todo esse processo e que a sabedoria opera como um recurso poderoso para produzir os frutos. Nós vamos ver que esse processo é semelhante ao que está determinado no desenvolvimento do cristão, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, até que ele produza os frutos, né? Mas esse aqui já vai ajudar agora, tá? Então, vamos lá. O texto que nós vamos ver é Eclesiástico 4, de 12 a 22. O livro do Eclesiástico também é um livro de sabedoria, né? O livro de Eclesiastes é mais difícil de entender, porque é o homem natural querendo entender as coisas da vida. E ele acha que a vida é um vento que passa, e realmente é. Se você não estiver sob a luz de Deus, estiver só sob a luz do sol, tudo vai passar. E é também sabedoria perceber isso, né? Mas já o Eclesiástico vai trazer ensinamentos importantes em várias áreas na nossa natureza, né? Então, no versículo 12, né, vai do 12, nós vamos depois destrinchar isso com mais calma, vai do 12 ao 22. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Nós já vimos isso. Aqueles que velam por encontrá-la sentirão sua doçura. Então, ela se torna atrativa, ela se torna algo que chama a gente para buscar mais, como uma doçura, né? Aqueles que a possuem terão a vida como herança, e Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Até aí nós estamos vendo que a sabedoria é algo extraordinariamente bom. Porém, para ela ser boa assim, nós vamos ver que vai ter que entrar numa fase de refinamento. Aqueles que a servem
serão obedientes ao Santo. E aí o Santo você pode colocar aí ao Espírito Santo, que vai estar ali do nosso lado. Ele é aquele que veio no lugar de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui, ele estava presente com os discípulos fisicamente, e ele era quem lhes ensinava. Agora, aquele que está conosco é o Espírito Santo, dentro de nós, pela fé que temos em Jesus, ele nos justificou para que recebêssemos esse que é santo, que é o Espírito. E nós precisamos ser obedientes a ele. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aquele que a ouve julgará as nações, porque ele vai crescer na justiça perfeita, que é o modo de ser de Deus, né? Aquele que a ouve julgará as nações. Aquele que é atento em contemplá-la, permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança, tê-la-á como herança e sua posteridade a possuirá. Olha, a sabedoria entrando em você, ela tende a se expandir na sua descendência. A sua posteridade a possuirá. Agora começa o refinamento. Pois na provação ela anda com ele e escolhe-o em primeiro lugar. Então aí tem já um primeiro aspecto. Vão surgir provações. Por quê? Porque a gente não está na forma como aquela que a gente vê no espelho da palavra, como Cristo vê. Nós estamos muito diferentes daqui. E precisamos detectar isso. A aprovação é uma oportunidade de ir percebendo essas coisas, né? Depois a gente talvez desenvolva maiores detalhes sobre isso. Mas vai surgir provações. Ela traz o temor, então a sabedoria traz o temor, o pavor, algo assustador, e depois então a aprovação. Ela atormenta com uma penosa disciplina. Então tudo aquilo de bom é verdade, mas vai passar por uma penosa disciplina. Até que, tendo experimentado os seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então a sabedoria vai experimentar cada um de nós o nosso pensamento a fundo, ela é penetrante, ela está junto do Espírito e vai julgar os nossos pensamentos até que possa confiar em nós. É uma interação, essa interação existe. Então ela o porá firme, voltará ele em linha reta e o acumulará de alegria. Então aí é o resultado final. Ela vai se voltar, ela o porá firme, ela vai sustentar aquele que permaneceu, né, que teve perseverança na disciplina, voltará ele em linha reta, como que sintonizando com ele, e o acumulará de alegria. Desvendando seus segredos, enriquece-o com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. E aí vem o versículo 22, que é um alerta, uma atenção. Porém, se ele se transviar, ela o abandonará e o entregará nas mãos do inimigo. Bom, vamos voltar aí na tela, então, e ver esses três aspectos nesses versículos que nós lemos, né? O versículo 19, né, nós vamos lá, é o da paciência e perseverança. Nós vemos agora há pouco. Ela traz o temor, o pavor, a provação, ela o atormenta em penosa disciplina, até que o tenha experimentado nos seus pensamentos e ela possa confiar nele. Então é um período que você vai ter que permanecer. Não é um caminho que vai ser só flores e perfumes. Ela tem um momento de perseverança e paciência, né? Passado esse momento, chega no versículo 20 e 21. Então ela se porá firme e voltará a ele em linha reta e o acumulará de alegria. É o momento em que ela sintoniza com essa pessoa. Nós vamos ver adiante que esse momento tem um nome, tá? Ela passa a desvendar os seus segredos e enriquece com a ciência. Ele já vinha brigando por essa ciência aí, mas com a inteligência e com a justiça, que é a vontade de Deus. Então, é a hora em que a sintonia com a sabedoria é o momento em que o ser humano que está vivendo esse processo, né, ele entra, ele passa a incorporar os valores de Deus.
É nessa hora que ele adquiriu aquilo que se chama piedade. Piedade é uma escala no desenvolvimento do cristão. Ele vai chegar no momento da piedade. Piedade é quando os valores desse ser passam a ser os valores de Deus e, portanto, ele exerce as atitudes fundamentado nesses valores. Foi incorporada nele, a sabedoria sintonizou-se com ele. E aí, por último, o versículo 22 é um cuidado. Atenção, mesmo quem chegou aí, ele tem que tomar um cuidado de não se extraviar, pois, caso contrário, ela não pode permanecer. Vamos entender por que ela não pode permanecer. Ela não pode permanecer porque tem uma série de requisitos para que a sabedoria esteja em nós. E eles estão descritos aí em Sabedoria 1, versículo de 13 a 5. Então nós vamos ver onde está o perigo aqui. Que foi o perigo que Salomão passou. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na antiguidade, né? Ele foi o maior daqueles que estavam sob a lei em termos de sabedoria. Porém, a sabedoria granjeou a ele tantas riquezas, tantas vantagens, tanto poder e, ao mesmo tempo, tanta satisfação, que isso tudo, que até deve estar aí de propósito para mostrar para nós, que isso tudo foi fazendo ele cair naquilo que a gente estava dizendo, dar mais valor a estas coisas do que ao próprio Deus, e aí então é um processo de distorção, porque a sabedoria leva ao Deus e não ao ídolo. E quando ele caiu nesse problema, então Deus se afastou dele. Se afastou dele, fala claramente, se vocês lerem lá no livro dos Reis, vai mostrar, e aí ele caiu, e essa distração é que não pode acontecer. E os requisitos, então, que devem estar em nós, eles estão descritos aí em Sabedoria 1, versículos de 3 a 15. Capítulo 1, versículos de 3 a 15. Aí eu vou já direto nos versículos que falam dos problemas, né, que começa no 3 mesmo. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, o poder de Deus posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa. Então, todo tipo de perversidade, ele afugenta o espírito. Nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Então, todas as malícias, todos os apetites da carne, todos os excessos da carne, e toda a concupiscência, quando vai se dando corda a ela, vai se alimentando dela, aí é um ambiente em que o Espírito de Deus não habita e que a sabedoria abandona. Não habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, que traz a instrução, né, da alma, lembra da alma, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que vai se acumulando o repelirá. E a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus sonda os rins, penetra até o fundo do seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, é Ele que tem unido todas as coisas e ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar. Pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. E o som de suas palavras chegará ao Senhor, que imporá o castigo pelos seus pecados. Então aí, houve toda a murmuração, não passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente, evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte.
Então, aí vai para frente. Não procureis a morte como a vida desregrada, desregramentos. Não seja artífice de vossa perda, de sua própria perda, né? Por quê? Porque Deus não é ator da morte e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar. Então, atenção, a sabedoria é algo extraordinário, mas nós temos que estar cooperando com ela. Essa vigilância é necessária. Nela, nenhum princípio é funesto e a morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal e a sabedoria é imortal. Bom, eu pus aí essa palavra pomba, era só para lembrar que a pomba é uma ave que vive, ela não é uma ave normalmente domesticada, ela vive no meio dos homens, mesmo sem estar domesticada. Você vê nas ruas, ela é frequente. Não é como outros pássaros que você não vê no ambiente que está cheio das pessoas. Mas ela vive e é como se assim, ela convive com o homem até o momento que o homem se mostra agressivo. Mostrou agressivo, ela voa. Por isso que o Espírito Santo foi revelado como uma pomba, ele está em nós. Mas atitudes que o ofendem, que são essas que a gente acabou de dizer, leva ele a se distanciar de nós. E aí é perda nossa. A sabedoria é ambiente, a última afirmação que nós vamos falar sobre essa, é ambiente necessário para a produção dos frutos. Então, isso é fácil de ver, está lá em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Vamos falar um pouquinho antes sobre esse ambiente. É um clima que vai se desenvolvendo dentro de nós, um clima favorável, onde a umidade, vamos pensar na natureza, a natureza sempre traz ensinamento. A umidade tem que estar na quantidade certa, o sol tem que estar na quantidade certa, a terra tem que estar com os ingredientes adequados, tem que escolher o espaço adequado, tem que estar revolvida, mexida, e tudo isso faz crescer a planta e produzir os frutos. Da mesma forma, a sabedoria vai nos levando a ser isso. Aquele revolver talvez seja o tempo de paciência, de perseverança, ao mesmo tempo ela é luz, ao mesmo tempo ela é semente de vida. Então todas essas coisas tornam um ambiente propício à produção de frutos. Vamos ler o que Tiago falou sobre isso no capítulo 3, versículos de 13 a 18. Então, carta de Tiago, lá isso, nas cartas, no final da Bíblia, cartas, Tiago, estamos chegando lá, capítulo 3, versículo de 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder, então a sabedoria leva a bom proceder, e obras repassadas de doçura e de sabedoria. Então o sábio tem que ter obras de sabedoria, que são ligadas à doçura e ao bom proceder. Mas se tendes um coração, isso é coisa para nós julgarmos a nós mesmos, no coração um ciúme amargo, gosto por contendas, não vos glorieis nem mentais contra a verdade, é melhor confessar. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena sim, leva a isso, a glória e a impor a sua vontade, mesmo sem ter pleno conhecimento da verdade. Essa é a sabedoria terrena, humana e diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali haverá também perturbação e toda espécie de vícios. Aí ele vai dizer o que é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, ela leva à união, cheia de misericórdia, ela tolera muita coisa, e de bons frutos, que é o nosso propósito, sem parcialidade nem fingimento. Então aí o fruto da justiça, que é o amor, o fruto da justiça, que é o amor ágape, aquele amor máximo que vem de todos os frutos do Espírito, ele semeia-se na paz
para aqueles que praticam a paz. Ele começa lá na paz e vai se desenvolvendo. E vamos então terminar hoje o nosso assunto com Efésios 5, versículos de 15 a 17. É uma, se não me engano, é uma oração que ele está fazendo e pedindo essa compreensão. Então, Efésios 5, de 15 a 17. 15 a 17. Não, é uma exortação para nós mesmo. 15. Vigiai, pois, com cuidado a vossa conduta. Como é que eu vigio? Comparando com o espelho. O espelho é a palavra, é lá que a gente tira os ensinamentos de sabedoria. Que ela não seja conduta de insensatos. Insensatos é aquele quadrinho que a gente fez lá, um esbocinho pequeno do que é insensato, né? Mas de sábios. Então, o que vigiar com a sua conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam cuidadosamente, ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Aqui um aspecto importante. A gente andar pelas rotinas, se andar pelos compromissos, somente o final é mau, pessoal. O final não é bom. Mesmo que nessa vida essas coisas sejam importantes, lá no fim, elas são vazias. Elas acabam como uma caixa sem nada. Então, tem que aproveitar o tempo que nós temos aqui, pois se não cuidar disso, lá no fim os dias são maus, né? A vida do homem é efêmera, acaba e não leva a nada. O tudo está em Cristo e precisa aproveitar ciosamente o tempo. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Então, aqui nós vamos encerrar aí, compreender qual seja a vontade de Deus. Ela está revelada completamente aí com a ajuda da sabedoria. Sabedoria é escolher atitudes, tomar decisões que agradam a Deus, que são coerentes com a vontade de Deus. E ela vai crescendo em nível. Ela está dentro do homem natural, ele até tem essa consciência. Ela cresce para aquele que recebe a lei e cresce muito mais para aquele que recebe o Espírito. Mas precisa de todos esses detalhes que nós falamos para que ela vá a produzir os frutos em nós, né? E ela é instrumento fundamental. Bom, por hoje a gente vai parar aí. Só mostrando a tela da próxima reunião, nós vamos penetrar nos caminhos de sabedoria. Nós vamos penetrar nele nesses níveis, do homem natural, do homem sob a lei, depois do homem espiritual. Mas vai ficar para a semana que vem. Hoje, nós vamos terminar com a nossa oração, entregando todas essas palavras, né, ao Senhor. Porque é Ele que pode tocar e produzir vida. É nele que está a vida. Então, vamos terminar novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome dele que aqui estamos. Não é a nossa força, é o nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo é que a gente pede, Senhor, que estas palavras produzam vida. Elas são cheias de vida, elas são cheias de bons frutos. Mas, Senhor, precisamos tê-la em nós mesmos. E ajuda-nos, Senhor, a produzir isso. Vem em socorro na nossa fé. Vem em nosso auxílio, ó Deus, com teu Espírito. São todas condições concedidas em Cristo Jesus. E é por isso, Senhor, que humildemente diante de vós nós clamamos. Em nome de Jesus, dá-nos a sabedoria, dá-nos, Senhor, esta força que nos conduz e venha, Senhor, esclarecer a nossa mente para que possamos entender tudo o que a vossa palavra nos traz e possamos viver essa palavra, vê-la manifestar dentro de nós. É isso que aprenderemos a pedir em teu nome, Senhor, cada vez mais, mediante essa nossa oportunidade de estarmos juntos ao redor de tão grandes graças concedidas em Cristo Jesus. A Ele seja todo o nosso louvor e toda a nossa admiração, porque Ele é o autor da nossa salvação e nele está a vida para sempre. Amém.